Vidas negras importam. Um poema de Fabiane Albuquerque. Meninas e mulheres negras dificilmente são incluídas nos espaços. Precisamos chegar arrombando a porta, mas, infelizmente, a sociedade presta bem mais atenção na porta arrombada do que em nós. Que os raios do inferno caiam sobre todos que guardam para legitimar abusos e neutralizar as vítimas e ainda nos pedem cumplicidade. Não me conte mais o segredo do patriarcado, do capitalismo e da supremacia branca, pedindo-me para guardá-los, porque não estou disposta a manter a boca fechada. Um poema de Fabiana Albuquerque. Salve, meu nome é Plínio Camilo, eu tenho outra vez o prazer, o aprendizado de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E hoje eu ofereço essa conversa para Nise Souza, para Gilda Portela, para o querido Mário Inácio de Oliveira e para Alzira Camilo. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Cris Costa. Salve, Cris, bem-vinda, querida. Salve. Salve, Plínio. Muito obrigada pela oportunidade, né? Eu sou a Cris Costa, moro na Zona Norte do Rio de Janeiro e o meu trabalho é voltado principalmente para educação infantil, né? Educação infantil, ensino fundamental. Eu sou professora da rede estadual do estado do Rio de Janeiro, né? Oba. Não continue, por favor. Posso continuar? Deve E continuar, por favor. e acredito muito no poder da literatura, principalmente, né, no ensino fundamental, na educação infantil. Eu tenho 54 anos e não tive essa representatividade na minha infância. Então, eu pretendo, né, fazer assim a diferença nesses núcleos de ensino, né, principalmente na educação infantil e no ensino fundamental, apesar de ser professora do ensino médio. Perfeito, querida, perfeito. E você é do Rio mesmo, nascida do. Porque você é da década, né, do final da década de 60, né? Começo, o ano da Copa. Você é nascida do Rio, seus pais vieram de lá. Como que foi a formação da Cris? Eu sou do Rio de Janeiro, carioca da gema, nascida em Madureira, torço para Portela e moro atualmente em Piedade, apesar de ter morado muito tempo na zona oeste do Rio de Janeiro, em Bangu. Perfeito. E me conta assim, vamos imaginar que a gente a gente não conhece o Rio. O que é isso? O que é morar em Madureira? O que é isso? O que é esse preto caminhar nesse rio? Como foi? Esse, esse Rio de Janeiro é um rio, né, muito diferente. Né? Temos um rio para a Zona Sul, na Zona Sul, temos um Rio de Janeiro na Zona Norte, onde eu moro atualmente, no bairro de Piedade, e temos um Rio de Janeiro na Zona Oeste. Sendo que essas áreas elas dialogam, né? Dialogam principalmente através das escolas de samba, já que eu citei a Portela, né? Como torcedora da Portela. Então é um rio que, na sua diferença, acaba congregando, né? Do mesmo pensamento de acolhimento, apesar dos problemas sociais que nós temos aqui na cidade, né? Apesar de toda da questão da violência, mas o Rio de Janeiro ainda ele respira, né, através da cultura, é uma cidade turística, né, e nós temos vários falares, vários olhares diferentes, né, várias formas de fazer a cultura dentro da Zona Norte, da Zona Oeste e da Zona Sul do estado do Rio de Janeiro. Sim, que interessante. Legal, isso é mais um aprender. E me conta dessa formação da Cris, como que foi? Né? Porque você já falou que, como nós, né? Como toda uma geração, uma preta geração, a gente não teve essas pretas referências. Nossas, e eram Sim, muito esparsas, né? É louco isso, é triste isso. Né?
Sim, Plínio. A minha formação, eu sempre estudei em escola pública, né? Meus pais já são falecidos, mas minha mãe, ela trabalhava na Zona Sul do Rio de Janeiro, como empregada doméstica, fazendo faxina. Meu pai era lixeiro, na época que diziam-se assim, né? Não vai estudar, não vai estudar não, então vai ser lixeiro. Meu pai é dessa época, né? E eu sou de uma origem bem humilde. Eu peguei o mundo antes da internet e depois da internet também, né? Então, eu tive como referência programas como Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Tive como referência Daniel Azulay, né? Que contava histórias. Acho que você é quase meu contemporâneo, né? Contava Não, histórias. eu sou 10 anos mais velho. Eu assisti É, Vila Sésamo. Eu sou 10 anos, né? Azulay era coisa de criança para mim. Daniel Azulay, né? E fazendo referência ao sítio do Pica-Pau Amarelo, a minha mãe, mesmo não sendo letrada, né, em sua plenitude, ela sempre falava da tia Anastácia para a gente. Ó, a tia Anastácia não sai da cozinha, né? E quando sai da cozinha é para comprar alimentos para cozinhar, né? E ela sempre tinha essa visão crítica e exigia da gente ler. Só que, eu digo a gente, eu e minha irmã, né, minha irmã mais nova. Só que nós não tínhamos grana, dinheiro para comprar livros, visto que o livro ainda no Brasil é muito caro, né? E o que que meu pai fazia? Meu pai trabalhando como lixeiro, né, na zona sul do Rio de Janeiro, onde as pessoas têm um poder aquisitivo até hoje maior, né, em sua maioria, ele pedia livros, né? Ah, peguei os livros ali com as madames e trazia para casa. E minha mãe lia aqueles livros, mandava: o que que você entendeu dessa história? Fala com as suas palavras. Aí nós contávamos, eu e minha irmã, né? Escrevíamos num caderninho, né? Então esse foi o começo da minha formação, sabe? E quando não tinha livros, ela inventava histórias é, da gente. E às vezes nós falávamos assim: mãe, essa história a senhora já contou e o final não foi assim. Ela: não, mas a história pode ter um final diferente, sabe? Então eu fui inserida nesse mundo, vamos dizer assim, literário, através da minha mãe, principalmente com a colaboração do meu pai, recolhendo livros que essas madames, como ele falava, né, não queriam mais e iam para minha casa, sabe? Dessa forma. Emocionante, querida. Emocionante. Assim, de como muitos de nós viemos disso. Parabéns, parabéns. Tá, e aí foi. Aí você Aí veio de fui. Magriô. E foi de Magriô. Aí depois minha mãe exigia que nós estudássemos, né? Eu fiz escola normal aqui no estado do Rio de Janeiro. A escola normal, você, né, cursava e saía como professora da educação infantil e do ensino fundamental, né? Aí eu fiz escola normal, comecei logo a trabalhar em escolas particulares. Aí fiquei um bom tempo sem estudar de forma acadêmica, mas lendo, porque o hábito da leitura já foi plantado, né? Já tinha sido plantado lá atrás. E depois eu ganho uma bolsa, né, Aracuçá, bem dizer, 100%, numa universidade particular. Curso, faço português e literatura, um curso de letras. E no meio da graduação, para o final, eu penso já fazer a pós-graduação. Só que o salário de professor, né, você sabe como é, né, ainda mais rede privada, ainda não era funcionária pública, muito difícil. Eu me arrisco em fazer nessa universidade a prova para tentar uma pós-graduação. Eu consigo a pós-graduação, né, ser aprovada com 80% de desconto, e depois, no meio dessa pós-graduação, já terminando a graduação, né, já tinha terminado a graduação, perdão, faço a pós-graduação e tento uma pós-graduação pública, no Liceu Literário, né, de língua portuguesa. E eu sou aprovada, né, consigo a aprovação e faço duas pós-graduações ao mesmo tempo, uma particular e uma pela rede pública, né, e tentando concursos, enfim, e daí, né, eu consigo ingressar
numa rede, na rede municipal do município de Magé, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e depois consigo ingressar na rede estadual do Rio de Janeiro. E consigo também, né, terminar as duas pós-graduações. Tenho a pós-graduação em produção textual, tenho a pós-graduação em língua portuguesa, faço a prova para o mestrado em literatura, só que consigo novamente a aprovação, mas eu não consigo conciliar com o trabalho. Aí eu deixo um pouquinho de lado assim, né? Adio e finalizo somente as duas pós-graduações. A minha vida acadêmica foi um pouco louca, porque conciliar trabalho, conciliar as duas pós-graduações foi muito difícil, mas eu consegui superar. Querida, uma curiosidade. O que é isso? O que é duas pós-graduações? Pós-graduação é um Não, curso. mas o que é isso para você? Duas pós-graduações desse momento, em um momento que você não estava estudando, que aí vou fazer essas duas pós-graduações. O que é? Que preto significado tem isso para você? Olha, foi um significado de superação, sabe? De superação, até porque fazer uma pós-graduação o dia inteiro, né? Sábado é, é cansativo. Depois eu faço uma pós-graduação em Laranjeiras, morando em Bangu, que é longe, né? Bangu é zona oeste do Rio, e Laranjeiras é zona sul do Rio de Janeiro. E assim, tem só são os ancestrais mesmo para ajudar, porque foi muito, muito difícil conciliar tudo isso e mais o meu trabalho, mais a minha vida pessoal. É, foi vitória, sabe? Foi, tipo, vitória na guerra, né? Vamos dizer assim. Foi uma vitória mesmo. E eu percebo, né, que só tinha eu e uma outra colega na pós-graduação negras ali batalhando. Então, eu espero que nós tenhamos mais irmãos aí conseguindo os seus objetivos, sabe? Que tem hora que dá vontade de desistir, deu vontade de desistir, mas eu consegui superar. Com certeza, né? É um problema, é um pouco do poema da Fabiana, né? Que a gente tem que arrombar uma porta, né? E as Sim, pessoas só olham a porta arrombada, não olham todo esse momento, assim. Nós aqui de fora do Rio, a gente não tem essa noção dessa distância, porque não é fazer uma pós-graduação aqui ou duas sim, graduações que são vizinhas. Você atravessa a rua, pega em outra e mora aqui na frente, né? É trânsito, é é, transitar, é você conquistar espaços, né? Você não está só na sua área, né? Você está em não, áreas. Assim. em áreas, exatamente. Aqui, geograficamente, no Rio de Janeiro, né, na Zona Oeste, a condução, o transporte público é difícil, é complicado, né? Então, para chegar até Laranjeiras, por exemplo, é um trem, é um ônibus, sabe? É bem difícil. Nada que impossa, né, que impossibilite, para ser mais exata, alcançar aí os nossos objetivos. Porque no Rio nós temos a mania de falar correria, né? Então foi muita correria, literalmente, para conciliar os dois cursos e mais o trabalho. Perfeito. Legal. Aí você começou a falar que você tem esse olhar para o trabalho com essa literatura negra. Como é que tem sido? Quais os autores e como tem sido essa abordagem? Olha, como eu falei no início, né, eu não tive essa representatividade, né, na minha infância. E como eu sempre fui criada, né, num ambiente de leitor, eu percebi, até dentro da minha prática pedagógica, dentro das escolas, que a literatura negra, principalmente a literatura infantil negra, falava sempre do cabelo, né? O cabelo que não aceita, que não gosta. Então, a minha proposta é que a minha personagem, no caso, é a Zulay, né? Ela gosta, sim, do cabelo, não tem problema nenhum com o cabelo dela. É uma personagem com trança, sabe? E não é só o cabelo, sabe? É o afeto, é a ancestralidade, é o respeito. E tem dentro, né, da nossa cultura.
E isso não é muito abordado nos livros infantis. O enfoque é sempre o cabelo, porque não gosta do que vê, né? Então, eu procurei dialogar com um outro olhar, um olhar mais afetuoso, um olhar de respeito, um olhar de fazer a diferença na vida do outro. Sim, você já começou a falar do seu livro, então a gente pode Não, entrar não, nisso. desculpa. Não, mas não tem problema, não. Não tem que desculpar, é a improvisação. Só que agora você falou o nome do personagem, que é. Zulay. E você fala do Daniel Zulay, né? Isso. E Teve essa. essa essa conexão é, teve sim. que Minha memória legal. afetiva. Que Foi minha legal, memória justo, afetiva. justo, que bacana, justo, justo. Pena que ele não está por aqui para ver, né? Seria muito Isso. interessante. Pena, Ah, pena, pena. assim, a sonoridade, né, Daniel Azulay, como nós não tínhamos dinheiro para comprar livros, né, eu assisti o programa dele, e também como professora de língua portuguesa, Zulay, né, vem de Zulu, né, da raiz morfológica de Zulu. Então eu juntei o útil ao agradável, sabe? Da Lógico. sonoridade de Zulay, né, me remete à minha memória afetiva e o significado mesmo, né, dessa raiz morfológica de Zulu. Perfeito. E aí, conte desse livro, querida, como foi a conquista, porque nós sabemos todo um processo. Ah, legal, vamos fazer um livro? Tem, né? E se vamos fazer um livro, você pegar na mão, tem uma jornada da Uhum. heroína aí, né? Como foi isso para você? Sim. Assim, eu tenho um caderno, né, que eu não joguei fora desde a minha infância, tem lá vários contos, gosto de escrever também crônicas e poesias. A Azulay, ela já estava pronta antes da pandemia, né? Antes da pandemia, mas eu não tinha pensado em publicar nada disso, né? Como eu falei, eu sou professora antes de tudo, né? E na pandemia, eu pensei que ia ser algo rápido, né? E infelizmente não foi. É algo rápido que eu digo assim, né? Voltar ao trabalho rapidamente. Não foi. Eu comecei a mexer nos meus escritos, né? Nos meus cadernos, nos meus apontamentos, e achei a Zulay. Falei, poxa, essa história aqui bacana, eu vou tentar publicar. Plínio, cadê o dinheiro para publicar? Você sabe que é difícil, né? E em uma dessas reuniões online, né, uma colega falou da Amazon, e que não precisava pagar nada disso, custear, e eu me arrisquei, me aventurei, né, a começar a reescrever, porque o texto já estava pronto, mas sempre precisa de um ajuste, né, enfim. Eu me aventurei a fazer, pelo menos, a atualizar ele, né, fazer uma crítica, vamos dizer assim, mais atual. Aí eu reescrevi esse texto. Aí, na pandemia, nós voltamos à sala de aula de forma presencial e eu estava lecionando literatura para a turma do segundo ano do ensino médio, falando sobre barroco. Eu lembro muito bem. Barroco, né? Falando do trabalho escravo, das igrejas que nós temos aqui no centro do Rio de Janeiro ainda, com características barrocas, e uma aluna estava desenhando na minha aula. E eu fiquei apaixonada pelo desenho dela, né? Falei que ela era uma artista, enfim. Como eu falo muito, né? Resumindo, eu a convidei para ilustrar a minha história. A minha aluna ilustrando a minha história. E mandei, né? Lá, formatei e mandei o arquivo para a Amazon e o livro começou a ser vendido na Amazon. Sendo que aqui no Brasil o livro vendeu, mas vendeu assim, para poucos é, colegas, né? Mas assim, pessoas conhecidas. Sendo que fora do Brasil o livro teve uma boa aceitação e começou a cair dinheiro na minha conta, né? Que eles fazem lá a conversão. E eu, poxa, da onde vem esse dinheiro e tal? Ele foi bem em outros países, né? No Japão, enfim. E eu peguei essa grana, esse dinheiro que eu consegui através da Amazon na época, e em 2022, para ser mais exato, 2023,
e fiz a segunda edição, que foi lançada na Bienal aqui do Rio de Janeiro. E ótimo, querido. Esse assim também é um modelo de negócio que você está falando. É legal esse modelo de negócio, porque a gente passa muito por isso, porque muitos de nós já teve uma tentativa na Amazon, ou por não conhecer, não acredita, não faz, né? E essa questão é outro chutar a porta, né? Ou fazer alguma coisa. Tá Isso, aí. exatamente. E olha, isso que foi. E como foi, lógico, a recepção digital dela como e-book foi boa, Foi né? boa. A física depois. Como foi? Porque os leitores estavam aí, estavam um pouco mais próximos. Sim. Aí eu, de maneira até mais amadora, vamos dizer, né? Eu lanço essa versão e-book de forma física. Tá até aqui, ó, se você me permitir, eu posso Por mostrar. favor, por favor. Essa versão aqui, ó. A ilustração é da minha ex-aluna, né? E terminou, deve já ter terminado Belas Artes. E faço de forma independente, né? Banco a impressão do livro, sendo que eu conheço, né, um grupo de colegas professores também, e um colega tem um selo que distribui. Eu me filio a esse selo, e esse livro, essa versão aqui, vai parar na Prefeitura do Rio de Janeiro, sabe? E a Prefeitura do Rio de Janeiro comprou alguns exemplares, e isso vai me possibilitar, de forma financeira, lançar na Bienal, na última Bienal do Rio de Janeiro, essa versão aqui do mesmo livro, mas uma versão maior, né? E assim começou, meu amigo. Assim começou a minha caminhada aí dentro, como escritora já, né? Dentro do mundo literário. Sim, me conte essa caminhada. Como foi conhecer os pares, ou ser reconhecida pelos pares? Olha, foi incrível. Não tem preço, sabe? Não tem preço mesmo. Eu participei de várias feiras literárias, na Flip, né? Que é uma feira literária de Paraty, aqui no Rio de Janeiro, né? Uma feira internacional. É, Feira de Petrópolis, olha, inúmeras feiras, inúmeros encontros, né? Sempre conhecendo autores, o Júlio Emílio Braz, que é um autor que já ganhou o Jabuti, né? E eu adotava, né, como professora de primeira a quarta série, os livros dele, do Júlio Emílio. E é uma loucura, porque hoje em dia o Júlio Emílio, eu chego, oi, Júlio, tudo bem? Entendeu, Diana? Oi, Cris, tudo bem? Assim, é algo assim Né? surreal, né? Um cara que Não, eu sempre. faço suas as minhas palavras. Eu já conheci o Júlio Emílio, já falei, conheci ele quando escrevia quadrinhos. E aí o Uhum, prazer de ser escritor, ser par com ele, assim, dessas coisas. Até fizemos alguns trabalhos juntos, temos uma publicação junta onde ele colabora. É um. Desculpa, não tem preço, querida. Por exemplo, o exemplo do Júlio, e fora assim, deixar bem escuro aqui. A generosidade, a sim, loucura, a conversa do Júlio Emílio, que no meio do coisa ele está reclamando do futebol, né? Então todas é. essas coisas é uma vivência muito muito bacana, né? A gente estar entre os nossos pretos pares, assim, é muito bacana. Legal lembrar do Emílio, do Júlio Emílio, assim. Então, né, como você falou, Júlio é aquele cara, né, que muito simples, e a simplicidade dele, né, é muito interessante. E de uma hora para outra eu tô ali ao lado do Júlio Emílio, trocando sobre literatura, trocando ele, seu livro é lindo, é legal a sua história, sabe? Então a literatura possibilita, né, que não só a parte financeira, que é importante, lógico, mas de você trocar, de você conhecer, de você é, um, é, ter ali um escritor que ganhou o Jabuti, né? Ganhou o Jabuti tão próximo, né? Tão humano, tão simples, tão coerente dentro da proposta do trabalho dele. Não, é uma delícia conhecer os escritores pretos vivos, né? Sim,
E eu fico imaginando, Cris, assim, como é, e aí eu vivi um pouco, mas você muito mais, o Júlio também, como é isso com as crianças, porque eu não tive, eu não conheci um Uhum. escritor, só conheci um escritor depois de adulto. Você imagina a criança quando conhece um escritor que ela está lendo ali, ela acabou de ler o livro dela, da pessoa, acabou de ler seu livro. Como que foi esse encontro com esses pequenos, né, com esses jovens Eu, leitores? olha, está sendo até hoje bem gratificante. Eu vou citar aqui dois encontros que me marcaram muito. Um foi numa escola em Santa Cruz, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, um bairro bem distante do centro do Rio de Janeiro, né? E eu cheguei à escola, uma escola pública, eu não vou lembrar agora o nome da escola, mas eu cheguei, a menina, é ela, e começou a chorar, sabe? Começou a chorar, assim, é ela. Aí eles começam a te apertar, te tocar, para ver se você é de verdade mesmo, né? Foi emocionante. O outro momento foi na última Bienal, foi a minha primeira Bienal, né, no Rio de Janeiro também, que eu ainda era professora do município de Magé, e as escolas foram, né, uma escola foi ao estande onde eu estava, e eles é, ficaram emocionados, os professores chorando, alunos também, foi uma verdadeira catarse, sabe, de emoções, assim. Então, esses dois momentos foram, assim, bem marcantes que eu jamais vou esquecer, sabe? Aí você vê, sabe, Plínio, que vale a pena, sabe? Valeu a pena toda aquela correria do início da nossa conversa? Valeu a pena, Sim, sim, valeu a sim, pena. com certeza. Não, e vale a pena mesmo, assim, porque escrevemos para isso, né? Para ser lidos, Sim, para ser discutidos, né? Para incomodar, para divertir, para carinhar, para curar, sei lá, né? Mas escrevemos para ser lidos. E quando somos lidos e tem essas emoções, querida, os abraços que a gente recebe, né? Aqueles abraços que sim, você não esperava, porque é um abraço não esperava. que, Exatamente. que vem como um tiro, né? Aquele abraço, Aham, né? E é muito legal, é muito emocionante isso. é Muito demais. bacana mesmo. Querida, eu quero pedir para você uma licença, né, para fazer o nosso momento griot, né, para Sim, com você. A gente certeza. vai voltar a falar mais do seu livro, você contar mais para a gente dele, mas eu fazer esse momento griot para gente, para você assim. E lembrar, né, da importância, né, de todas e todos assim, uh, deixar, né, fazer deixar seus comentários. E esse momento criou é muito importante, que é também de alguém que é batalhadora dessa questão da literatura negra infantil, né? É Kilsan de Oliveira. Ela foi nascida em Santo André, que aí é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, né? Com 14 anos, ela começou a fazer o magistério também nessa ideia do segundo grau, dessa ideia do normal, à semelhança da Cris. Logo foi para a Fundação cursar pedagogia, administração, se qualificou, passou mestrado, doutorado, né? E hoje e vai fazendo essa capacitação de professoras e professores, trabalhando também com balé, né? Ela é uma bailarina, com dança, fazendo vários trabalhos, né? Teve vários professores, mas o que nos traz, o que nos agrega, né? Que ela montou um grupo de dança, os livros, os escritos dela, né? Principalmente Obá, História de Princesa, que saiu pela Masa Editora, o Mundo Black o Mundo do Black Power de Tayod, editora Periópolis, Qual Penteado que eu vou, né? Esses trabalhos que ela tem feito, que ela tem trazido, ao a Omoobá está saindo pela Companhia das Letras, então todo um trabalho grande e forte que o Sam tem feito pela literatura negro brasileira, desse olhar, dessa literatura negro infantil brasileira, então dessa literatura de encantamento, como ela fala. Então, hoje, né, principalmente esse tempo, essa homenagem vai para que o Sandy Oliveira para falar dela, dessas coisas, de, das coisas dela. Salve, Kilson. Kilson que também já teve aqui, no momento que era ao vivo.
E bora lá. Cris, continue, por favor. O que mais você nos conta dessa sua literatura? Então, falando um pouquinho, né, dessa personagem, né, da Zulay, a Zulay, ela é uma trilogia, né? São 3 livros. Eu lancei o primeiro da forma que eu acabei de contar aqui, de forma independente, né, na Amazon. Já o segundo livro, que é o Zulay na Escola, é esse personagem andarilho, né? Esse segundo livro já está, né, foi custeado por uma editora, que é a Editora Mar, editora aqui do estado do Rio de Janeiro, correto? Então, só fazendo referência ao primeiro livro, a Zulay, né, uma menina sapeca, andando, ela encontra. Sapeca é ótimo, né? Fora que entrega a idade, né, Cris? Tá, já entrego a idade. Sapeca, você já falou quando. Sapeca. Mas Ah, sapeca entrega a idade. Assim. entrega, já entreguei, né? Entregou. É a mesma conversa que agora, né? A Elaine Marcelino, a gente também estava falando sobre literatura, ela colocou sapeca, eu fiz a mesma observação. Entregou a idade. Entreguei a Sapeca idade. entrega a idade. E aí, uma menina sapeca, né? Que vive fazendo bagunça até que ela encontra esse no primeiro livro, né? Um senhor. Só que esse senhor não tem nome mesmo na história. E é um senhor grafado com S maiúsculo, né? E esse senhor está tristonho, né? E ela faz a diferença na vida desse senhor. E é interessante, Plínio, que ao visitar as escolas, né, participar de bate-papo, cada indivíduo, cada criança ou cada adulto também tem uma visão desse senhor. Eu já escutei várias versões, inclusive versões do ensino médio, que eu não esperava, né? Fui a uma escola de uma colega do ensino médio, e ela trabalhou esse livro com o ensino médio, né? E o Senhor é meu avô, é pai, é Oxalá, é Deus, sabe? Cada um tem uma visão diferente. E ela consegue fazer a diferença nesse Senhor que começa tristonho e termina feliz. Esse é o primeiro livro. Já o segundo é ela na escola, mas não ela como aluna, sabe? Ela visitando essa escola, vendo a sala dos professores, que é sempre né, um locus bem interessante, e ela surge já com outros personagens, mas ela sendo o personagem principal, e ela visita essa escola, vai embora e deixa um pouquinho, um gostinho de quero mais, que é o terceiro e último livro dessa trilogia da Zulay. Bacana, querida, bacana. Eu acho isso interessante, essas ideias, assim. E principalmente isso, né? Dessa literatura que encanta, como aqui o Sam fala, dessa literatura que informa, como está se fazendo, e essa literatura que incomoda no melhor sentido. Quem é esse senhor? Esse senhor, para mim, né? A autora tem o senhor, que não interessa que a autora não interessa, mas o que interessa é como eu construo esse senhor, né? Esse Sim. senhor triste, que bacana ser Deus, bacana ser Oxalá, bacana ser meu avô, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal isso. Então, aí cada um vai ter uma percepção. E esse segundo livro dela na escola é a percepção dela dentro daquele local que precisa ser melhorado, né? Tem uma frase no livro que a escola, né, é nossa. A escola é minha, a escola é sua, a escola não é nossa. E nós temos que cuidar desse local, né? A cor da escola somos nós que fazemos, né? É uma das minhas frases prediletas desse segundo livro, Zulay na Escola, que a cor da escola está inserida ali, a cor da escola, né? A cor da escola, de acordar mesmo, né? De referenciar, de valorizar esse território, sabe, escolar. Não, isso bacana essa reflexão. Desculpa a minha lerdeza, mas ficou bem interessante imaginar esse termo que a cor da escola e a cor da escola é o que a gente faz. E essa ideia do corpo docente e corpo discente de se formular, né? Aqui em São Paulo, em alguns lugares, a gente vê uma escola armada com grades, né? Uma coisa que diferente aí também entregar a idade diferente da outra escola que a gente vivia, né? Que Sim, ela não tinha.
que dava até para você jogar bola no pátio no domingo, no sábado, nas férias você jogava bola lá. Exatamente. Mas está integrada nesse território, né? Hoje, por milhões de situações, o corpo disso, os professores não são daquele território, eles são imigrantes, os alunos também não. Então, a corda escola bem interessante, É, bem é, necessário. de acordar mesmo, de valorizar, como você falou, né? As escolas aqui no estado do Rio de Janeiro tem grades, tem mais, acho que, cadeados e grades, algumas, do que material didático, vamos dizer assim, sabe? E, infelizmente, chegamos a essa situação. Então, a proposta do segundo livro é de valorizar mesmo que esse território tão importante, né? Independente do estado, ou em São Paulo, ou no Rio, ou em Minas Gerais, né? Ou em outros países, a escola ela faz a diferença, né? Não a escola, a educação como um todo, ela faz a diferença, como fez na minha vida também. Como fez nas nossas vidas, né? Como fez Sim, nas nossas sim, vidas, assim. Desse espaço também de socialização, também de sim, você entender dessas questões de respeito, né? sim, Também que sofremos os racismos, né? Esse espaço sim. mas que é saneador, mas principalmente, Cris, pensando agora nessa escola que ela está com essa vai ter que retrabalhar a questão das relações, porque não vai ter a mediação do celular ou desses meios eletrônicos, e isso eu acho muito interessante, de pelo menos ter esse momento livre, né? Internet não livre, não existe, e aí vai ter que começar a trabalhar essas relações, né? O você saber, o você se informar, porque aquele momento de você estar lá e eu falo uma palavra e já vai no Google e vai procurar, não. Eu vou no mínimo perguntar, Cris, o que você quis dizer com isso? Ah, não sei, vamos Sim, procurar no dicionário. Então, as relações vão ter, não digo que vão ser retomadas, não. Elas vão ter outros significados agora, né? Ter sim. outras formações. Exatamente. Essa questão do celular eu abordo lá no primeiro livro, né, do Zulay, porque esse senhor está tristonho, né, está tristonho, porque as pessoas só querem ficar conectadas ao celular. Se você me permitir, tem até aqui, ó, deixe-me ver, aqui, na primeira edição, ó, essa figura aqui, ó, do celular, né? Sim, sim. Sabe? Então, é uma retomada, como você abordou muito bem, de conhecimento, né? De troca, de, de olho no olho no sentido de trocar ideias, de aprender com o outro, de ouvir. Eu, como docente, em sala de aula, ninguém quer ouvir ninguém, né? Parece que está todo mundo numa correria, numa ansiedade para chegar a lugar nenhum. Não se aproveita o presente, sabe? Presente É. aqui, sabe? Esse momento tão importante para mim, para você, essa troca, as pessoas, a maioria, não são todas, né? Não posso generalizar, mas elas não dão importância, principalmente os jovens, né? Não, que a gente, volta e meia, minha mãe era professora. Ela tinha uma prática assim, Cris. Quando ela não queria ouvir uma música, ela ficava, não queria ouvir alguma coisa, ela ficava quieta e ouvia a musiquinha. Mas ela inventava a musiquinha dela e ficava quieta. Mas o que nós tínhamos é pelo menos ouvir, pensar o outro. Uhum. O caso havia a questão de você responder. Ou eu cobrar, Cris, o que você achou do que eu falei? Olha, eu falei uma coisa, o que você achou? Né? E dessa questão da interação. Né? Não é termos opinião sobre tudo, mas sobre aquele assunto, ter uma opinião, falar, não sei, não concordo, não concorda por quê, concordo por quê, porque eu concordo, né? Ter esse conhecimento, porque a internet é muito importante. Essa tecnologia é muito importante. Sou fruto disso. A gente está conversando graças a isso. A Cris só conseguiu essas questões graças a essa. Né? Fisicamente, né? Lógico que seria pelo mérito dela, mas demoraria muito para o livro dela estar Mas, no Japão. Né? A uhum, tecnologia ela é importante e a gente está usando bem, mas as relações também das pessoas são muito mais importantes. Porque são. se as relações terminarem, a gente vai falar sobre o quê? Que histórias nós vamos contar, né? Exatamente. E que memórias afetivas, né, nós teremos,
né? Ah, o dia que ele me deu like. Ai, quando eu recebi 3 coraçãozinhos. Nossa, você lembra? Teve uma época que a É, gente lá, os coraçãozinhos vinha, aquelas coisas, né? É isso, né? é Se sobre você não isso, fez o... né? É sobre isso. Se você não fez o print, a coisa não aconteceu, né? E acaba sendo algo tão recorrente que não vai nem lembrar de quem foi o coração, de quem foi, né? Não marca, vamos dizer assim, né? Exatamente, não marca, não marca. E o fato é, né? Marca o que a gente está vivendo, marca o que é feito de verdade, né? Sim, o Né? presente, né? O presente, né? Porque o futuro, né? A linguística fala isso. O futuro é o discurso que ainda não foi feito. E o Feito, passado exatamente. é o discurso que já foi feito. É o presente que a gente tem. E essa tecnologia, a pressa, faz isso. A gente está hoje pensando no amanhã, né? Sim. Está no amanhã pensando no ontem, pensando no depois do amanhã. E o É. presente está passando. E o Tá, presente passa está passando. batido. Passa batido, passa batido. Aí começa aquela coisa, nossa, já é outono, nossa, já é novembro. Uhum. Nossa, sabe, chega, você não viveu, você não estava lá, você perdeu março, estava muito legal. Você perdeu maio, perdeu abril, né? Rio, Essas né? histórias, É o que eu essas escuto histórias. mais, né? O ano está passando rápido, o mês está passando rápido, né? É essa rapidez, vamos dizer assim, que as pessoas não se conscientizam ali no momento presente, de aproveitar aquele momento, né? De degustar, né? Um bate-papo, como se fosse um café, né? Acho que falta isso. Exatamente, exatamente, de desgustar. Perfeito. Então, agora eu vou pedir outra licença para você, querida, Pois para não. também um momento de degustação, né? Que também que a gente faz, né? Aquele momento nosso do Estante Preta, onde a gente vai falar sobre livros, né? Feito por pretos e pretas, assim. E aí eu peço a gentileza de assine o canal, deixe seus comentários, né? Porque também essa relação ajuda. A gente está fazendo história, está fazendo memória, então precisa dessa ajuda de todas e todos. E o primeiro livro é O Coração do Baobá, de Heloísa Pires Lima. É bem interessante, esse livro é uma fábula inspirada em tradições africanas, né, que gira em torno de um majestoso baobá, símbolo da resistência e generosidade, que guarda tesouros em seu interior. A narrativa apresenta dois personagens principais: a lebre, que se aproxima da árvore com humildade e gratidão, e a hiena, que age com ganância e agressividade. A lebre é recompensada pela sua postura respeitosa, enquanto a hiena enfrenta as consequências da sua ganância. Esse livro explora temas como confiança, como eu digo, generosidade, respeito, né? É muito interessante. O Coração do Baobá, de Heloísa Pires Lima. O seguinte é da querida Madu Costa, A Janta da Anta, né? É uma obra que combina aprendizado e ludicidade. Ela gira em torno de uma anta, né, que é o animal da fauna brasileira, que organiza um banquete na floresta. E durante essa janta, diversos animais aparecem e a narrativa explora esse tema de convivência, diversidade, preservação ambiental, né? E além com um texto, né, que, né, existem rimas internas, rimas e uma abordagem leve para esse cuidado, né? É um livro que, como todo o trabalho que Madu faz, né, que é um trabalho que instrui e diverte. A Janta da Anta, Madu Costa. E, por fim, hoje dessa sessão, Bucala, a pequena princesa do Olha, quilombo do Cabula, de Davi Neves. Né? É uma obra que celebra essa cultura também, como todas, né? Afro-brasileira e a resistência quilombola, que é interessante a gente voltar sempre a discutir como que é isso, como é essa resistência, como que é esse estado, como é hoje ser quilombola, como está com essas aventuras, né, que tem do pássaro preto, do cavalo onça, dessa relação com a natureza, né? Essa é outra indicação, né, do nosso trio Bucala, Pequena Princesa do Quilombo de Cabula, Davi Neves, da editora Marlene Mirim. E é por isso, querida, continue, por favor. então.
Falando um pouquinho agora já do segundo livro, né, que é esse aqui, ó, o Zulay na escola, né? Ela cresce, ela ganha sapatos, né? Já continua ainda de tranças. E essa visita, né, esse lugar que nós estamos conversando aqui, abordando, já pela editora Mar, e a proposta é deixar um pouquinho, né, de reflexão sobre a escola e principalmente a valorização, né, desse lugar. É interessante também falar que eu tenho outros, né, textos, né, tenho poesias, tenho crônicas, né, também publicadas em antologias. Mas a minha proposta principal é, né, a literatura é, infantil. Literatura infantil, eu sou chão de escola aqui no Rio, né? Você ainda está em sala de aula, fazendo projetos, fazendo leituras, a análise crítica com os alunos, sabe? Porque esse é o caminho, né? É, Ser uma professora antirracista é você conscientizar o seu público, né, sobre um tema tão importante. Ontem, dia 21 de março, foi Dia Internacional, né, do combate ao racismo, e eu, né, só fazendo mais uma referência à minha infância, eu sofri racismo de um professor de língua portuguesa, e eu sou professora atualmente de língua portuguesa, né? Então, isso também pode ter, com certeza, né? Influenciou na minha escrita, influenciou na forma pelo qual eu combato isso na minha prática docente. Com certeza. Querida, aproveitando dessa sua sapiência, nos indique livros. Né? Que livros você indica Sim, para gente e- ler, personagem, fatos? Faça uhum. uma Um adendo? indicação assim. O que a Costa vê. Né? Olha, vou, né, infantil, lógico, eu não vou indicar o meu, porque acho muita Não, o seu já está pretensão. indicado, é isso. Muita pretensão, mas eu Não, tenho mas Leia Zulay. Né? Leia Zulay, Zulay, por favor. Zulay e Zulay na escola, principalmente Zulay na Exatamente. escola, está lá no site da editora, né? O primeiro Zulay já esgotou, né? Graças a Deus já esgotou. E Zulay na escola está aí, vai participar da segunda Bienal aqui no Rio de Janeiro, né? E possivelmente na Feira Literária de Paraty de Resende. Bom, eu indico o livro da Princesa Nala, de uma colega, professora também, né? É, que fala sobre a identidade, né? E é um livro bem interessante, né? Eu tenho nesse livro uma participação de uma letra, uma música, né? Eu escrevi a letra da música para o livro da minha colega e essa música foi gravada pelo Wanderson Lemos, também aqui do Rio de Janeiro, um cantor que tem um projeto muito interessante sobre a América Negra, né? Volume 1 e 2, e agora ele está fazendo um projeto sobre Elza Soares, né? Que infelizmente nos deixou, e também ele é da Zona Oeste, é um cara também de periferia, sabe, de subúrbio, como a minha colega Gisele, né, tem, que contadora de histórias. Eu não sou contadora de histórias, né, mas ela se caracteriza. Enfim, tem todo esse processo bem interessante também. Então, eu indico esse livro. Beleza, é por aí, essas indicações a gente está falando. E é isso, né? Que a ideia do nota de escurecimento é você falar dos amigos, do pessoal que está por perto, né? Desses nós todos que estamos aí fazendo literatura, essa questão toda. Querida, eu vou pedir mais uma licença para você, né? A última. A gente já está nesses nossos momentos finais Ah, dessa já? Gente! você vê, dessa nossa integrante conversa, mas não, o tempo é seu. É. Né? Vamos falar, mas aí é um momento que é interessante da gente falar também, é relembrar de quem passou e quem faz esses comentários. E aí, relembrar, né, que
essa conversa importante que nós tivemos anos atrás com Gilda Portela, que é uma parceira que está conosco, né, no livro que eu também agora estou falando do nosso livro, Entre o Ouro e o Aiê. Gilda tá conosco, então quem está numa fase aí, tá, vocês estão vendo, estão ouvindo, apoiem esse projeto. Mas é lembrar que essa conversa nós oferecemos para o Mário Inácio de Oliveira, para a Alzira Camilo, para a Nis de Souza e para a Gilda. E a Gilda está aí, está nos comentários, toda a fala dela, né? E relembrar que essa história, assim, a gente só está aqui porque vidas negras importam. E é isso, querida. Né? Que foi dito, não, o que não foi dito que você gostaria de ter falado, Falar, querida? né? Por favor. Aproveitamos bastante o presente, né? Que eu nem Lógico, lógico. Foi, nem não, senti a hora passar. foi porque é divertido isso, porque primeiro apresentar, e aí aquela avaliação, você trouxe palavras, trouxe olhares, que é necessário, são interessantes a gente lembrar. Esse acorde escola me pegou, a cor da escola Pegou. me pegou. Olha, potente isso. Essa questão, a questão da correria, a questão do que você fazer, a questão que nossa vida é, a vida Uhum. preta, a vida de uma mulher preta, com certeza é uma luta de obstáculos, saindo 3 horas atrás e tendo que fazer o almoço. Então, isso Verdade. tudo são questões muito interessantes, que são, né? Como você teve seus faróis, teve sua mãe contando a história e refazendo os finais, que é ótimo. Não sou eu que errei, é você que não ouviu direito. É muito legal isso, é muito esperto, né, dessas coisas. É você também ter essa contadora trazendo essa Zulay, e principalmente isso, querida, porque é reafirmar uma coisa que eu falo. Somos pretos, mas não somos iguais. Essa literatura negro-brasileira, ou essa literatura de autoria negra, ela não é monotemática, né? Ela complementa. Teve-se, né? Tem essa importância falar do cabelo, ou a autora percebeu essa importância. Perfeito, está falando, quer falar do cabelo? Tem que o Sam, tem Marcelina, tem um montão de gente. Vamos falar de outras coisas? Tem. E a gente compõe. E isso, esse fardo, né, da literatura negro-brasileira que nós estamos formando, essa literatura tem 100 anos, a gente está formando, a gente tem os precursores, mas está formando, ela nos obriga a falar de tudo. Eu não tenho que falar do começo ao fim, eu posso até falar, mas eu não preciso. Eu posso falar de uma fotografia, uma preta Exatamente. fotografia. Eu não preciso falar de todo o corpo, eu posso falar do pé do menino. Ou falar das canelas finas que a gente sofreu, ou as canelas secas que quando coçava ficava aquelas marcas brancas. Russas, Né? né? Como tem. Exatamente, Exatamente. russa, boa. Russas, né? É, Exatamente. então, isso é muito legal dessa nossa literatura. Eu fico muito orgulhoso de estar contribuindo, estar sendo avassalado por elas, né? E estar conhecendo você, Cris. E por isso foi interessante, é interessante essa nossa conversa. Ah, Acho muito muito. obrigada. Sou eu que Muito, agradeço. muito obrigada, né? O livro, na verdade, que eu sugeri é o Da Minha Cor, o nome do livro, tá? Da Minha Cor. Então, é um É. livro bem bacana, né, de uma O, colega, o nome da autora, como que é? Da minha é cor, Gisele Andrade. Gisele Gisele Andrade. Andrade. Da minha cor, Gisele Andrade. Andrade. Se não tiver escrito por aí, procure. É É, importante. tá na editora também, Editora Marra, né? Editor. E Então, leiam leiam autoras e autores negros brasileiros, que é importante. A gente fala sobre tudo. Tem afuturismo, tem exatamente. que falar do passado, tem que falar do presente, o presente ali em cima, Presente, o presente aqui embaixo. sim, Temos. A nossa literatura é muito importante. sim, as As nossas outras são? referências. Também. As outras são, mas Também, a nossa também. exatamente. As outras são. Legal. Então Sim. ninguém está falando. Mas essa é a nossa aqui. Tá. Essa é a nossa, né? Essa é a nossa cara, essa é a nossa reflexão, é a nossa resistência, é o nosso passado, é o nosso presente, né? É o nosso presente e, consequentemente, será o nosso futuro, né? Eu tenho uma poesia aqui, ó, nesse livro, né, nessa antologia linda, Que Grito de... antologia que é essa?
Essa é Grito Delas, Voz Silenciosa que Agora Ecoa. É uma literatura voltada para as mulheres, né? De resistência, de autoestima também, né? Nós temos aqui autoras negras, não negras, mas com o mesmo discurso de autoestima, né? E aqui eu participo de uma poesia com um soneto, né? E também tenho só uma crônica dessa coleção que foi lançada na última Flip. Na última Flip. Conta aí, professor, que eu narro, né, a minha trajetória, né, lá no município de Magé, onde eu não trabalho mais, agora eu só trabalho no Estado. Né? Sou professora do Estado do Rio de Janeiro. Mas no município, um município muito acolhedor, que infelizmente aparece na mídia, é violento, né, com as notícias ruins, mas também tem um lado positivo, como em todo lugar tem, né, pessoas maravilhosas. Legal. Você ameaçou, né, querida? Vai cantar o. Você pode declamar o soneto, por gentileza? Posso sim, posso Por sim. favor. Esse soneto, ele foi em homenagem a Teresa de Benguela, né? A Dia da Mulher Caribenha, né? O nome do soneto é Forte e Destemida e diz assim: Mulher, vá brilhar, segue o seu coração, terra avermelhada, paradoxos vividos. O luar a contemplar, o bailar reverbera, versos indefinidos. O grito no silêncio, pulsa a coragem, a estrofe quase terminada, verde de esperança. Forte e destemida, o cacto resiste, poema concebido. Ótimo, querida, ótimo, ótimo. Então, né, nós somos resistência, somos cactos, somos fortes, somos destemidas. Não, e eu gosto dessa forma, desse programa, primeiro por meu conhecimento, né? Faço por mim, faço para eu conhecer. E eu, às vezes, fico muito feliz das, das inspirações que a gente tem. O primeiro poema que a gente fala dessa mulher, que a gente traz, e esse poema que fecha nós também fala de uma mulher e que faz esse chamamento, né? Eu me sinto muito orgulhoso de estar podendo participar. Então, eu fico muito, olha que legal, né? Já que ninguém fala, eu falo, olha que, né? Porque foi improvisado, não Foi teve esse, improvisado. foi improvisado, então não teve essa questão assim, a gente imaginar. Não, eu achei interessante falar no poema, achei interessante falar de Kyo-san, que é importante trazer esse livro, ouvir a história de Cris e ela fechar com esse soneto. Só tem que agradecer, Exatamente. Cris. Só tem que Eu também só agradecer. tenho a agradecer. E assim, nós não combinamos nada, né? Não combinamos Não, nada. pelo contrário, todo mundo sabe. Pelo É, contrário, pelo e, contrário, vamos. e começamos, né, da maneira que terminamos da maneira que nós começamos, né? Isso é muito Exatamente. interessante. Essa questão Né? da roda, essa questão do círculo, essa questão do quilombada, essa questão da aldeia. Irmã, Exatamente. obrigado, muito obrigado a sua Obrigada a presença. você, Plínio. Obrigada a você. Conte sempre comigo, tá? Conte sempre comigo. E sucesso aí. Parabéns, né, pelo canal. Parabéns por nos dar oportunidade, né? E de troca de conhecimento, de reflexão. Eu só tenho a agradecer e essa manhã foi muito proveitosa. Eu espero que você também tenha gostado, né? E que nós tenhamos aí outros encontros, outras participações, tá? Sucesso mesmo aí no seu trabalho, querido. Para nós todos. Obrigado, querida. Até todos. Obrigada. Assinem o canal, deixem os comentários. Vamos lá, divulga isso. Leia, né? Como é que ela está? Está aqui. Leia a Cris, leia Zulay, leia autores negros, leia autoras negras. Até, querida. Tudo de bom. Até. Tudo de bom para você também.